Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, mais uma ficha aí de exercício, né? Eu estou pegando aí algumas questões que o pessoal tem me falado, às vezes no privado, às vezes lá no grupo, a gente discutir aqui, tá bom? E dar umas ideias, tá certo? Outras ideias, né? Eu sei que vocês já resolveram, tá? Algumas questões dessas, tá? Aí eu estou trazendo algumas questões novas e também estou resolvendo algumas questões do ENA aí de provas anteriores que tem a ver com o conteúdo que foi trabalhado, né? Na minha parte, tá bom? Então vamos lá, ó. Hoje aí tem uma questão, essa primeira questão aí, que foi do ENA de 2014 para 2015, é uma questão que aborda, né, a parte de equações. No caso aqui, a gente pode usar uma equação do primeiro grau para resolver, ou é um problema, né, que você pode resolver usando a equação do primeiro grau ou sistema de equações do primeiro grau. Tá certo? É um problema bem simples da gente fazer, né? É bem recorrente esse tipo de problema na prova do ENA. Se você der uma olhadinha, tem vários anos. Tá? Bom, aí eu peguei aqui, ó. A questão é essa daqui. Quem está com o material aí, né? É a primeira questão, né? Que é uma questão que foi do ENA, certo? 2014 para 2015, que é essa questão aqui, ó, que fala assim: em um processo seletivo contendo 35 questões objetivas, para cada resposta correta, ganha-se 3 pontos. E, para cada resposta errada, perde-se 2 pontos. Né? Aí, se um candidato respondeu todas as questões e obteve um total de 50 pontos, quantas questões ele acertou? Então, a gente poderia resolver essa questão de duas formas. A gente pode tratá-la como pode apresentar a resolução com um sistema de equações do primeiro grau, ou a gente pode resolver usando simplesmente uma equação do primeiro grau, né? Então, bom, ele fala aí que são 35 questões. Então, ou o cara... Observe que diz aqui no enunciado que ele respondeu todas as questões. Então, ou ele acertou ou ele errou, né? Porque ele resolveu todas as questões, tá certo? Então, a opção aí é errar ou acertar, né? E ele quer saber quantas questões ele acertou. Bom, se são 35 questões, a gente poderia pensar da seguinte forma, né? 35 questões, então, se a gente disser que ele acertou uma quantidade C, né? Vou chamar C de certas, tá? Esse C aqui significa certo. Então, ele errou 35 menos C. Correto? Se ele fez essa quantidade C de questões certas, significa que ele errou 35 menos C, né? E aí a gente vai agora para a pontuação, né? Ele informa aqui que para as questões que ele acerta, ele ganha 3 pontos, e para as questões que ele erra, ele perde 2 pontos, né? Então, é uma questão tranquila, né? De certa forma. Então, aqui você vai fazer... Bom, quando ele acerta, ganha 3 pontos. Então, eu vou fazer 3 vezes, né, a quantidade certa. E quando acho que ele erra, ele perde 2 pontos. Então, menos 2 vezes essa quantidade aqui. Né? E isso vai totalizar aí os pontos que ele fez, que fala na questão, né, que ele ganhou 50 pontos. Então, a gente poderia montar, né, essa equação aí, usando essa ideia, né? Aqui representa as questões, a quantidade de questões certas, e aqui 35 menos as certas dá as erradas, obviamente. Então, isso aqui ele perde 2 pontos, aqui ele ganha 3, totalizando 50 pontos que foi informado aí. Resolvendo essa equação, né, obviamente a gente vai chegar aí à quantidade de questões certas, né, que ele acertou. Ou seja, aqui ficaria 3C, né, mais 2C, não é isso? Igual a 120, né? Podemos colocar assim. Ou seja, 5C por 120, dividindo os dois lados por 5, vamos chegar aí nessa quantidade aqui de questões. Ok? Tranquilo, né, pessoal?
Então, a gente poderia resolver assim, né? Essa é uma forma de resolver, ou a gente poderia resolver usando um sistema sem problema nenhum, né? Usando aí um método que você achar melhor, né? Tá bom? Então, esse tipo de questão aqui, pessoal, é bem recorrente na prova do ENA, tá? Já caiu com questões, já caiu com carros e motos, já caiu com outras coisas aí, outras situações. Boa noite. Tá certo? Então, é uma questão boa que a pessoa, né, a gente não pode deixar passar uma questão dessa, tá? E é uma questão que você tem que resolver das primeiras, né? Das primeiras. Viu? Essa questão é uma questão bem direta, já resolve logo, né? Bom, tem uma outra questão aqui, também envolvendo essa parte de problemas, né, do primeiro grau, tá? E é de 2011 para 2012 agora, tá? Bom, então essa aí foi a primeira questãozinha do ENA de hoje, né? Foi de 2014 para 2015, tá? Então, ó, tem uma outra aqui, a segunda questão também do ENA. Essa já é um pouco mais antiga. É de 2011 para 2012, tá? De 2011 para 2012, tá? Essa questãozinha aqui. Ele fala assim, ó, também é um probleminha, né? Ó, Maria foi trabalhar e deixou dinheiro para seus 3 filhos, né? Questão 2 já foi resolvida algumas vezes. Foi? A gente já resolveu? Eu já não lembro de ter resolvido essa. Mas ele fala assim, né? Pode ser que tenha sido feita por outro, né? O pessoal da... Certo. Meu nome é Eduardo, tá? Não sei se alguém perguntou meu nome aí, tá? Bom, ele fala aí, né? Maria foi trabalhar e deixou dinheiro para seus 3 filhos com este bilhete. Dividam igualmente o dinheiro. Beijo, né? Aí o primeiro filho chegou, pegou a terça parte do dinheiro e saiu. O segundo chegou e não viu ninguém, pensando que era o primeiro, pegou a terça parte. Isso, Eduardo Silva. Pegou a terça parte do dinheiro que tinha e foi embora também. Tá? Agora veja, esse segundo já pegou um terço, né, do que o primeiro tinha deixado, né? O terceiro encontrou 4 notas de 5 reais, achou que era o último, pegou tudo e saiu. Aí, quanto em dinheiro a mãe deixou? Bom, não sei, a gente já resolveu provavelmente com a equação, né? Então, vamos tentar resolver agora usando frações. A gente poderia usar frações para resolver isso aí, né? Tá certo? Ó, o primeiro filho foi lá e pegou um terço do que tinha, né? Se ele pegou um terço, primeiro, pegou um terço. Então, dessa forma, restou quanto aí, pessoal? Restou, obviamente, 2 terços. Verdade? 2 terços. Estou só mostrando uma outra forma da gente resolver essa mesma questão. Tá? Então, pegou um terço, restou 2 terços. O segundo foi lá e fez novamente a mesma coisa. Pegou um terço do que tinha. Então, o segundo, ele pegou um terço do que tinha. Ou seja, de 2 terços. Verdade? Então, dessa forma, ele pegou 2 nonos. Não é verdade? E sobrou lá o restante que ficou para o terceiro. E ele fala que esse terceiro pegou 4 notas de 5 reais, ou seja, 20 reais, né? Do que sobrou. Então, vamos lá. O que foi retirado? Foi retirado um terço e foi retirado 2 nonos, né? Então, se a gente fizer 1 menos esse 1 terço mais 2 nonos, vai sobrar, né, o equivalente a esses 20 reais. Tá? Aqui, para a gente somar, né, eu tenho que transformar, tenho que achar uma fração equivalente com o mesmo denominador, não é isso?
Ou seja, aqui a gente vai ficar com 1 menos a 5 nonos. Ou seja, 4 nonos. Então, isso aqui corresponde ao que o terceiro filho pegou, né? Ou seja, 4 nonos corresponde aos R$20. Certo? A pergunta é quanto a mãe tinha deixado, né? Então, bom, como é que eu faço aí essa conta? Bom, se 4 nonos corresponde a 20, né? Uma partezinha, ou seja, 1 nono, equivale a quanto? 5, né? Não é não? Uma parte de 20, né? Aqui é 4 partes de 20, tá certo? 4 partes corresponde a 20, né? Então, uma parte é 5. Como o total aqui é 9 partes, né? Então, 9 partes vezes 5. Essa é a quantia que a mãe deixou. Bom, é óbvio que só estou dando ideias aqui, né? Só ideias, porque a gente pode usar essas ideias para resolver outras situações, né? Outros problemas, tá? Então, eu posso resolver usando uma equação, eu posso resolver aí usando fração, enfim, dá para a gente resolver aí. E essas ideias aqui, elas podem ser utilizadas em outras situações também, outras questões, ok? Então, essa seria uma outra forma da gente chegar a esse resultado, tá bom? Bom, vamos para outra aqui, né? Tem uma outra aqui. Com essa ideia aqui, ó. A questão 4. Uma ideia um pouquinho mais diferente, né? A questão 4, pessoal, fala o seguinte. Aí já é de 2022 para 2023, né? Essa 4, tá? Essa 4 foi do ENA, de 22 para 23. Então, já é bem mais recente, né? Ele fala o seguinte, ó, se tomarmos x como incógnita e um número real m como um parâmetro da equação, então você tem aqui essa equação, menos 6 mais m ao quadrado x igual a 3m mais 4x. Né? Aí ele quer, é correto afirmar, aí ele quer que a gente determine, né, em função do parâmetro m, quantas soluções para essa equação a gente vai ter, se vai ter solução, né, e quantas são, tá certo? Então, essa discussão, pessoal, passa por aquela ideia, por aquela seguinte ideia, né? Eu vou ter um parâmetro aqui, uma letra, uma incógnita, né? Uma incógnita. No caso aqui, a gente está tratando de uma função, observe que a incógnita aqui é x, né? E a gente observa que isso aqui corresponde a uma equação de primeiro grau, né? Então, aqui uma incógnita e aqui o outro coeficiente, certo? Analisando esses coeficientes, a gente sabe quantas soluções tem, se tem solução, não é isso aí? Ou seja, se esse coeficiente, se esse parâmetro A for um número, né, diferente de zero, bom, vocês, ficou legal esse, acho que esse vermelho aqui está muito claro. Deixa eu usar esse azul. Então, se esse parâmetro for diferente de zero, né, o que é que a gente pode dizer a respeito dessa equação? Essa equação ela vai ter uma solução. Não é isso? Se esse A for diferente de zero, esse parâmetro tem uma solução. Se esse A for zero e o B também for zero, né? A gente vai chegar a essa sentença zero igual a zero, aí aqui eu tenho quantas soluções? A gente tem aqui infinitas soluções, né?
Ok? Boa noite. E se esse A for 0 e esse B for diferente de 0, né? Sei lá, aqui dá 5. Aí essa equação, ela não tem solução. Então, basicamente, essa é a ideia que a gente vai analisar aí. Essa é a ciência que a gente vai usar, né? Tá certo? Ou seja, a ideia aqui é a gente escrever, né? Isolar o X aqui, escrever em função do parâmetro e analisar essa estrutura. Não é verdade? Ou seja, vamos lá. Então, aqui, ó, vamos isolar aqui o X, né? Ficaria, então, M ao quadrado menos... deixa eu ver se eu copiei certo aqui mesmo. Tá certo. Menos 4, né? X. E aqui é 3M mais 6. Certo? Isolamos aí o X, né? Chegamos a essa sentença. Aqui está a incógnita e aqui estão os parâmetros, né? Aquele A e aquele B, né? Que eu chamei. Bom, então, a condição aqui, observe. Quando é que isso aí vai zerar? Né? Isso aqui vai zerar, ou seja, M ao quadrado menos 4 é igual a 0 para M igual a 2 ou para M igual a menos 2. Verdade? Tranquilo? Então, qual seria a condição para essa equação ter apenas uma solução? Para ela ter uma solução, qual é a condição? Hein? Eu sei que vocês sabem. Então, para que tenha uma solução, nem pode ser 2, nem pode ser menos 2, não é verdade? Ou seja, M diferente de 2 e M diferente de menos 2. Ok? Isso. Aí só tem fera. Então, aqui vai ter uma solução, né? Certo? Agora, o que é que acontece se M for 2? Se M for 2, pessoal, o que acontece? Ó, se M for 2, aqui dá 0. Aqui dá 0. E aqui dá 12. Vai ficar 0 igual a 12. Aí, aqui, não tem solução. Conjunto vazio. Beleza? Não tem solução. E o que acontece se M for igual a menos 2? Se M for igual a menos 2, pessoal. Observa, aqui vai zerar. Aqui vai zerar também. Ou seja, infinitas soluções. Perfeito. Infinitas soluções. Ó, o cara preguiçoso, né? Matemática é preguiçoso, né? Esse negócio de escrever não é com a gente, não. Tudo bem, tô brincando. Tá certo? Então, M igual a M diferente de 2 e menos 2, uma solução. M igual a 2, essa sentença não tem solução. E M igual a menos 2, você vai ter infinitas soluções. Tá? Então, a resposta aí seria, né, letra C, se a equação possui infinitas soluções, M é igual a menos 2. Não? Beleza? Então, era uma questão simples, não é verdade? A gente resolveria aí rápido. Tá? Ó, essa questão, pessoal, esse tipo de raciocínio aqui já caíram pelo menos 2 vezes, que eu lembro assim, nas provas anteriores, né? 2 ou 3 vezes, e já apareceu uma questão usando essa ideia. Tá? Então, é uma questão que é recorrente. Né? Nada impede da gente ter aí nessa prova uma questão parecida com isso aí. Tá bom? Então, estejam atentos, é uma questão bem recente. Né? Tá certo? Bom, uma outra questãozinha aqui, que está relacionada com função, né, afim. Tá? Questão 5. Questão 5 também é do ENA.
né, de 22 para 23 também. 22 para 23 também, tá? Ele fala assim, ó, o gráfico da função real, né? Ó, ele está definindo a função real, domínio real contra domínio real, né? Definida dessa forma. F de x, AX mais B. Tá? Isso é o que está definido aí, certo? Aqui o coeficiente do termo de grau 1 é a taxa de variação, né? E o termo independente é o valor inicial. Não é isso? Não é verdade? Beleza. Aí ele fala assim, ó, intersecta o eixo horizontal x no ponto de abscissa igual a 4 e o eixo vertical y no ponto igual a menos 12. Tá? Então ele está dizendo isso aqui, ó, mais ou menos isso, né? Intersecta aqui o eixo horizontal OX aqui no 4 e intersecta aqui no eixo vertical no menos 12. Então, o que é que ele já deu aí para a gente, pessoal? De graça, ele já deu o valor de quem aí? Só olhando para esses pontos de interseção, a gente já tem o valor de quem? B, né? Exatamente. Só tem fera. Só tem fera. Esse ano eu acho que vai passar muita gente aqui. Com certeza. Bom, então, de graça, ó, isso aqui, né, que é a interseção com o eixo de Y, já é o termo independente. Veja, isso é o termo independente, pessoal, na função afim e na função quadrática também. É o termo independente, né? Vai passar, tá certo? Então, a gente, de cara aí, ó, de graça, a gente já tem o valor de B, né? Ou seja, a função já está assim agora, ó. AX menos 12. Beleza? Agora a gente precisa determinar o A, né? Aí o A, o rapaz já fez aí, que é uma máquina. Esse local aqui, pessoal, é o chamado zero da função, né? É o zero da função, certo? Então, esse zero aqui, ele aparece, né? Ele aparece quando o valor de y, né, é zero. Certo? O valor de y é zero. Então, isso aqui é zero, não é isso? Ou seja, vai ficar assim, né? A vezes 4 menos 12 igual a zero. É o zero da função. Certo? Interseção com o eixo das abscissas, zero da função. Interseção com o eixo das ordenadas, termo independente. Beleza? Pronto, está aqui. Daqui a gente tem que A, né, é igual a 3. Não é isso? Tranquilo. Alguém já tinha feito aí até a conta. Então, agora a gente sabe que a função, né? A função, agora eu já tenho os dois. Eu tenho a taxa de variação, né? E tenho aí o valor de B. Lembrar, pessoal, que função afim, ela vai estar sempre relacionada também, né? A progressão aritmética, né? Você pode relacionar esses dois conteúdos. Né? Assim como a progressão geométrica está sempre relacionada, você pode relacionar com a função exponencial, né? Certo? Beleza, então o que é que ele quer aqui nessa questão? Ele queria saber o valor de A mais B. A gente já descobriu A, já descobriu B, bastava somar, né, esses dois valores aí, tá certo? Então A mais B, nesse caso aqui vai ficar 3 somado com menos 12, que vai dar menos 9. Né? Tá certo? Então, muito cuidado aí, pessoal, porque às vezes no nervosismo, né, a gente acaba errando aqui nos finalzinhos aqui, essas continhas. Então, tenham cuidado, né? Tenham esse cuidado aí, né? Quando vocês estiverem fazendo a prova. Bom, tranquilo aí, pessoal? Então, veja, é uma questão que envolvia a função afim, né? Bem recente, essa questão de 22 para 23. É uma questão boa de você matar, né? Das iniciais aí, tá? Tranquilo? Beleza. Aqui uma outra, né? Que é bem recorrente também nas provas do ENA. Essa aqui, ó. Essa já é bem mais recente, é de 2023 para 2024.
Então, provavelmente aí, questão bem recente, que envolve também a parte de função do primeiro grau, né? Quer dizer, função afim. E aqui, no caso, vai trabalhar com a inequação do primeiro grau. Questão 6. Também é uma questão bem recente, Ena, de 2023 para 2024. Certo? Ok? Fala assim, ó. Duas locadoras de automóveis indicadas por A e B cobram tarifas diferentes por um mesmo tipo de carro. A locadora A cobra R$1 por quilômetro rodado, mais uma taxa fixa de R$100. Então, você já consegue montar aí, né, uma função que vai representar aí o valor cobrado. Vou chamar valor da locadora A, certo? E vou colocar aí essa coisa em função, observe que isso aí é função da quilometragem, né? X aí vai representar a quilometragem. A distância, no caso ele cobra um valor fixo de R$100 e R$1 por quilômetro rodado. Então vai ser, eu vou botar aqui só por mais R$100, ok? Então veja, isso aqui é o valor fixo, que seria o B, né, que é o valor inicial, tá? Ele vai pagar isso aqui independentemente da quantidade da distância aí que ele vai percorrer, e é R$1 por cada quilômetro, tá? Então X aí está em quilômetro. E já na locadora B, o valor, né, também em função da quilometragem, vai ser 80 centavos por quilômetro rodado, beleza. Então é mais barato, né, o quilômetro, porém o valor fixo aí cobrado é de R$200, certo? Então, aí a pergunta é o seguinte, ó, nessas condições, a distância mínima D, né, tal que, se a distância percorrida for maior do que D, é mais vantajoso utilizar a locadora B, é igual a... Então, veja, essa locadora B, ela só vai ser mais vantajosa, né, a partir do momento que a distância for maior, né, for aumentando aí, né? Para maior, se você vai percorrer uma distância maior, é mais negócio você alugar o carro na locadora B. Se você vai percorrer até... Aí ele quer saber justamente essa distância. Para que distância é mais vantagem usar a locadora A ou usar a locadora B? Será que se eu for fazer uma viagem de 200 quilômetros, né, é mais vantagem alugar o carro na locadora A ou na locadora B? Se eu for fazer uma viagem de 800 quilômetros, vou lá para a terra de Carlos Clay, vou sair daqui de Pernambuco e vou lá para o Ceará. Aí dá mais ou menos 800 quilômetros, sei lá, estou chutando aqui, aproximadamente isso. Então, será que se eu for fazer uma viagem de 800 quilômetros, é mais negócio alugar o carro na locadora B ou na locadora A? Tá? Então, ele quer saber esse limite aí, ele quer saber a partir de que distância é mais vantajosa a locadora B. Ou seja, quando é que isso aqui vai ficar menor do que isso, né? O valor de A, sei lá, poderia escrever assim, né? O valor de A vai ficar maior que o valor de B. Não é verdade? Certo? Então, ficaria como? Ficaria X, né? Mais 100, né? E aqui 0,80 mais 200. Certo? Você vê que cai sobre uma... Você começa, né, tratando com duas funções e você vai chegar a uma equação do primeiro grau para você trabalhar. Né? Aqui é bem simples, né? A gente trabalhar aqui dá 0,20x maior. Você poderia até usar aqui uma igualdade, né? E isso a partir de 500 km. Exatamente. Então aqui, ó, ficaria x maior que 100 dividido por 0,20 ou por 0,2, não sei. Né? Aí aqui é só multiplicar, né, em cima e embaixo para tirar essa vírgula. Sei lá, multiplica por 10, né? Tá certo? Vai ficar 1000 dividido por 2, né? Se não mudou, 500. Então, só é mais negócio, né?
A partir de que distância é negócio você... veja, se for igual a 500, vai ser indiferente, né? Vai dar R$600 aqui nas duas. Se for igual a 500, é indiferente. Você pode... Se você vai fazer uma viagem de 500 quilômetros, é indiferente. Mas a partir de 500, 501, já é mais negócio usar a locadora B. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Tranquilo, né? Beleza. Vamos para essa outra aqui, ó. Essa outra aqui é bem interessante, porque se você não tiver o cuidadozinho, né, você acaba perdendo uma resposta aqui, tá? É a questão 7. Questão 7, vou apagar aqui. Ó, essa questão 7 do ENA, né? Tem a ver com... do ENA de 2016 para 2017, tá? Ela tem a ver... teve alguma mensagem aí, eu não vi. Mas se quiser levantar a mão aí e falar, fiquem à vontade, tá, pessoal? Para colaborar aí com a aula. Bom, aqui eu tenho essa inequação, ó. É uma inequação produto e quociente ao mesmo tempo, né? X menos 1, x menos 5, e ele quer saber quando é que isso aqui vai ser menor ou igual a zero. Aí ele quer a soma das soluções inteiras dessa inequação. Ele quer a soma das soluções inteiras, tá? Então, lembra que para a gente trabalhar com inequação produto-quociente, a gente tem que trabalhar com a análise dos sinais, né? O estudo dos sinais, tá certo? Então, observe que aqui a gente está trabalhando com funções, ó. Essas funções que estão aqui entre parênteses são funções afins, né? Então, como é que a gente vai descobrir aí? Como é que a gente vai determinar aí a análise dos sinais, né? A gente pode fazer isso aí numa reta só ou fazer separado, fica a seu critério, tá bom? Você pode analisar o sinal, né, de cada uma. Lembrando que essa daqui, ó, tem uma particularidade que ela está elevada a um expoente par, né? Lembra disso? Expoente par. Aqui está elevado a expoente ímpar, né? Que é como se fosse elevado a 1. Então aí não tem problema, né? Mas essa que está elevada a expoente par, a gente sabe que o sinal dela não muda, né? Ou seja, então vai ficar assim, né? Ó, vamos lá, vamos colocar aqui as raízes, tá? Ó, as raízes do denominador aqui sempre tem que ficar com bola aberta, né, pessoal? Se ligar nisso, tá? Mesmo que aqui tenha o igual, mas as raízes do denominador não pode ser bola fechada, né? Isso tem que ser sempre bola aberta, né? Então eu vou colocar, ó, a raiz dessa aqui é 1, isso aqui é 5 e aqui de cima é 7, beleza? Então aqui 1 é a menor raiz, vou colocar aqui, 5 e 7, beleza, como é a raiz do numerador, tem problema, bola fechada, ok? Então, observe que o 7 está, né, incluído e o 1 e o 5 não, tá bom? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Porém, esse 7 é a raiz da função que está aqui em cima, ó, né? Tá aqui em cima. E ela está elevada a um expoente par. Aí eu vou destacar essa raiz, né? Beleza. Agora vamos para a análise dos sinais, né, minha gente? Como é que a gente faz a análise do sinal? A gente escolhe aqui, né, um valor maior do que esta maior raiz. Então, vou pegar 8, né? Isso, exatamente, olha isso. Só tem fera. Então, tá aqui, ó. Pego 8, né? Substituo aqui. Obviamente, aqui vai dar positivo, né, minha gente? Porque quando eu elevar expoente par, dá positivo. Aqui, se eu colocar 8, 8 menos 1 dá 7 positivo, beleza? E aqui, se eu colocar 8 aqui, também dá positivo. Ou seja, esse produto de sinal vai dar positivo. Então, aqui é mais. Aí, agora, é só usar aquela ideia, né? Eu vou passar daqui para cá por essa raiz, que é daquele termo que está elevado a expoente par. Então, mantém o sinal, a gente repete, não é isso? Então, para passar para cá,
continua positivo. Agora, observe que essa daqui, ó, são raízes dessas funções que estão elevadas a expoentes ímpares. Então, a gente alterna o sinal, a gente vai trocando, não é isso? Então, aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. Ok? Pronto, esse é o estudo do sinal, né? Esse é o estudo do sinal aí das funções. Agora, a gente quer pegar a parte que é menor ou igual a zero. Ó, cuidado, a gente quer a parte que é menor ou igual a zero. Então, menor aparece aqui, ó, nesse intervalo, né? Entre 1 e 5. Observe que nem o 1, nem o 5 estão incluindo esse intervalo. O problema daqui que a gente tem que ter bastante atenção, pessoal, é que o 7 faz parte da solução. Aí tem que ter atenção aqui. Tá? Atenção. E se você não tiver atenção, você acaba dizendo que a solução está só aqui, ó, dentro desse intervalo. Né? Mas o 7 também é solução, porque pode ser igual a zero. Se eu colocar 7 ali, vai dar zero, não é verdade? Então, quais são? Veja, a gente tem que pegar os números inteiros que estão na solução dessa equação para a gente somar, né? Então, quem são os números inteiros que estão aqui, né? Que estão na solução? Vai ter o 2, né? O 3, o 4, e eu não posso esquecer do 7, né? Somando aqui, a gente vai obter quanto? 16. Então, 16, né? É a soma dos números inteiros que pertencem à solução dessa inequação. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Só que chamar a atenção realmente é dessa questão aí do 7 estar na solução e, às vezes, como ele está afastado aqui, né, do intervalo aqui que apresenta a solução, né? Aí, às vezes, a gente passa batido aqui, né? Não vê esse 7 como solução, tá? Então, tenham esse cuidado aí, tá bom? Grande mestre Leonardo. Boa noite, professor Eduardo. Boa noite. O mestre Chegando já por está aqui por aí. agora, viu? Cheguei agora. Tranquilo, mestre. Tá bom, valeu. Bom, tranquilo aí, pessoal. Então, tenham esse cuidadozinho aí, tá? Para não deixar passar essa solução aí, que às vezes a gente não enxerga, né? Se não tiver até. Beleza. Ainda mais tem o nervosismo da prova, enfim, né? Bom, uma outra solução aqui. Que é isso? Bom, vamos lá para outra aqui, a questão 8, né? Questão 8. Questão 8, ó, fala assim. Essa 8 também foi do ENA, né? É do ENA aí de 2020 para 2021. Certo? 2020 para 2020. Ele fala assim, quantos números inteiros positivos N, então, observe, N é um número inteiro positivo, ou seja, não é zero e não é negativo, certo? N é um número inteiro positivo. Satisfazem a equação. Aí a gente tem essa equação aqui, ó. N ao quadrado mais 206 sobre N, né? Menor que 105. Ok, pessoal? Só um minutinho. Deixa eu colocar mais para cá. N ao quadrado mais 206 sobre N menor que 105. Ok? Bom, observe o detalhe aqui, né? Como a gente sabe, né, como já foi dito aqui na questão, que esse N é um número inteiro positivo, né, eu posso multiplicar essa sentença por N sem problema nenhum, né, sem me preocupar se eu vou ter que inverter ou não a desigualdade, já que eu sei que ele é um número inteiro positivo. Já foi dito na questão, certo? Então, eu posso simplesmente multiplicar essa sentença por N. Tá bom? Agora,
Se você não tiver essa informação, ou se você não conseguir concluir isso, a ideia é passar esses 105 para lá e arrumar, né? Eu digo arrumar essa inequação, e ela vai virar uma inequação quociente. Tá? Mas aqui, nesse caso, né, especificamente nesse caso, como a gente sabe que n é positivo, é inteiro positivo, né, o fato dele ser positivo garante que a gente pode multiplicar aqui por n sem problema algum. Certo? Ok? Então, a gente chegaria na seguinte sentença, né? Multiplicando aí por n, a gente ia chegar em n ao quadrado, né? Mais 206, menor que 105n. Organizando aí essa inequação, né? Que é uma inequação de segundo grau, né? É menos 105n mais 206 menor que zero. Chegaríamos a essa sentença. Observe, aqui é uma inequação do segundo grau, né? Isso, Luana. Luana está afiada. Olha, isso só tem fera. Né? Uma inequação do segundo grau, a gente precisa encontrar as raízes, né? Precisamos encontrar as raízes e fazer o estudo dos sinais. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com uma sentença aqui que vai dar uma função quadrática, né? Então, a gente vai encontrar as raízes e fazer o estudo dos sinais, tá? Então, as raízes aqui, como já falaram aí, né? Ó, o produto tem que dar 206 e a soma 105. Então, as raízes aqui é 103 e 2. Não é isso? Essas são as raízes, né? O produto dá 206, né? O produto dá 206 e a soma 105. Tá bom? Então, ficaria assim, né? Ó, bola aberta aqui, né? Ou seja, não vai estar incluído, porque a gente sabe que esse número é menor que zero, a gente quer menor que zero. Né? Então, aqui é 2, aqui é 103. Certo? E aí, como é que fica aqui os sinais, pessoal? Né? Os sinais aqui observe que o A, né, positivo, então, com cavidade disso aqui, né, dessa parábola para cima, ou seja, aqui é positivo, negativo, e aqui é positivo. Como a gente quer a solução que é menor que zero, né? Solução que é menor que zero está dentro desse intervalo aqui, ó. Mas observe, está entre, não está incluído o 2, não está incluído o 103, que são as raízes, porque senão isso aqui dá igual a zero. E aqui é só menor que zero, não é verdade? Então, beleza. Então, agora, a pergunta né, ele quer saber quantos números inteiros positivos, né, satisfazem essa desigualdade. Tá? Então, para saber quantos números tem aqui, como é que a gente faz? É simples, né? O último menos o primeiro. Aí, como a gente não vai incluir nenhum dos dois, né? Menos 1. Não é isso aí, pessoal? Então, aqui daria quanto? Daria 100 números. Não é verdade? 100 números. Perceba que a gente fez menos 1 porque não está incluído nem o 103, nem o 2. Né? A gente quer pegar e está entre. Beleza? Tranquilo aí, né, minha gente? Tudo certo, né? Bom, aqui tem algumas questõezinhas também, que eu queria chamar a atenção aqui da questão... Aí tem algumas questões propostas, tá? Para a gente trabalhar aqui. Tá? Por exemplo, essa questãozinha aqui, ó, que é bem interessante. Vou apagar aqui. Ó, que ele fala assim, ó. Tem uma mão levantada aí. Pode habilitar aí, por favor. Júlia. Professor, boa noite. Boa noite. Professor, faltou a terceira questão da lista. A intenção era
deixar ela ou zerar as 10? Não, na verdade são 8, né? Eu pulei a terceira Perdão, porque... zerar as 8. Eu pulei a terceira, mas a gente pode fazer a terceira. Beleza. A terceira... Não, peraí, vamos logo fazer ela. A terceira do... que é também com a... Oi? Antes do senhor iniciar a sua linha de raciocínio, tinha mais uma mão levantada? O senhor gostaria de explicar primeiro a questão? Não, pode habilitar. Prontinho, Leonardo. Professor, boa noite. Boa noite. Alô, tá me escutando, professor? Tô ouvindo. Você tá mudo aqui. Agora. Ô, professor, eu queria só saber se por acaso foi o senhor que colocou as questões assim envolvendo né, a função segundo grau no outro simulado agora. Eu coloquei, sim. É porque teve uma questão especial que até agora eu estou encucada com ela, sabe? Aí eu queria perguntar ao senhor se por acaso o senhor já comentou sobre ela. É sobre uma que fala das caixas de sorvete, aí cada caixa a R$ 20 tal. Não sei se o senhor está lembrado, né? Um caixa de soro. Do último simulado agora. Não sei se o senhor, por acaso, o senhor está lembrado. 30 caixas de picolé, né? Por R$ 20 cada, tal. Aí, entretanto, enquanto diminuía, né? Deixa eu pegar Sim, aqui. sim. Era para descobrir o preço, né? Ou era a arrecadação máxima? Isso, a arrecadação fosse máxima, essa receita fosse máxima. Foi o senhor que fez? Ela? Foi sim. Foi. Porque ela está relacionada à função quadrática, né? A Isso. máxima e mínima. Mas Mas você uma lembra, função eu posso comentar aqui rapidinho ela. Agora se o senhor puder, aí eu agradeço. Tá bom. Agora me lembra aí, no início, qual era o valor? Vou pegar ela aqui. No início, ele vende em média 30 caixas de picolé por R$ 20 cada. Certo. Então, aqui é a quantidade de caixas. Isso. Aí, então, ele percebeu que cada vez que diminuía R$ 1 no preço da caixa, ele vendia 40 caixas a mais. Então, aqui era 30 mesmo. Oi? Era 300. 30 mesmo. 300. 300, né? Então, era Aí, 300 caixas a R$ 20. Aí, cada isso. vez que ele diminuía R$ 1 aqui, Ele né, vendia preço, 40 caixas a mais. aqui ele vendia 40 caixas a mais. Ok. Isso. Aí a pergunta era? Quanto ele deveria cobrar pela caixa para que sua receita fosse máxima? Beleza. Tranquilo. Vamos ver essa questãozinha aqui, a gente faz. Ó, o que ele está dizendo para você? Primeiro, né? A ideia aqui é montar a função. Isso, olha aí. Ele já matou aí a questão. Ó, a ideia é montar a função, certo? Como é que eu vou calcular a arrecadação, não é? Ou a receita, não sei, como você quiser chamar aí, tá? A receita em função de x, tá? Esse x, ó, eu vou dizer que esse x é a quantidade de vezes que eu vou tirar R$ 1 daqui. Se eu tirar R$ 1 aqui aumenta 40. Cada vez que eu tiro R$ 1 no preço, aqui aumenta 40, tá? Então, você vai ficar com o valor 20 menos, né, esse 1 vezes x, eu vou colocar assim só para ficar enfático, tá? E eu tenho que multiplicar o preço pela quantidade, ou seja, cada vez que eu diminuo aqui R$ 1, aqui aumenta 40 caixas. Então, foi essa a ideia que eu tive também, mas não encontrei não a solução lá não. Foi essa mesma ideia que o senhor colocou aí, eu tive também, mas não encontrei a solução. Pronto, mas vamos lá. Aí a pergunta, veja, a pergunta é:
qual deve ser o preço. Veja que o preço é isso aqui. Isso aqui é o preço, né, que ele está vendendo. E aqui é o quê? A quantidade. É a quantidade. Certo? Então, ele quer saber qual é o preço para que eu tenha a receita máxima ou a arrecadação máxima. Beleza? Aí, veja, para eu descobrir o preço, eu preciso saber quem é X. Ou seja, esse X, na realidade, para que eu tenha a receita máxima, está relacionado ao vértice. Né? Sim, o X do vértice. O Y do vértice é uma... Então, o que eu quero aqui é o X do vértice, exatamente. Aí, lembra que eu posso calcular esse X do vértice de duas formas. Né? Deu 10. Eu posso calcular menos B sobre 2A, né? Ou a gente pode calcular como sendo a média aritmética das raízes. Na minha conta deu 10. Na minha conta deu 10. Aí, nesse caso, veja só, para eu calcular o X do vértice aqui, se eu for tentar usar essa daqui, eu teria que fazer aqui a distributiva e tal, para chegar, né? Sim. Eu vou usar as raízes, porque aqui, como já está fatorado, né? Eu posso encontrar rapidamente as raízes. Beleza? Então, vou fazer o seguinte, ó. Quem são as raízes aqui? Quem é a raiz desse termo e quem é a raiz desse? A daqui é 20. Sim. Não é isso? Isso. Então, uma raiz é 20 e a outra raiz é quanto? Pegou agora. Peraí. Dá um número quebrado. 7,5, né? 7,5, isso. 7,5. Uma raiz é 20 e a outra raiz é, na realidade, menos 7,5. 7,50. Né? Aí, o que é que eu vou fazer agora? O X do vértice. Aí, o X do vértice é a média aritmética das raízes. Ou seja, eu tenho que fazer isso aí. Bom, 20 menos 7,5 deve dar 12,5, não é verdade? Ok? Uhum. Aí, 12,5 dividido por 2 é 6,25. Então, esse aqui é o valor de X para que eu tenha a receita máxima. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é qual é o preço que ele deve vender. E o preço é calculado como 20 menos esse X. Certo. Então, o preço, né? O preço, nesse caso, vai ser 20 menos esse valor aí, que é 6,25. Aí, se eu não estou enganado aqui, se eu não estiver errando a conta, por favor, me corrija. Deu R$ 13,25. Então, esse aqui é o preço para que eu tenha... 75. 75, né? Desculpa. Tá certo? 13,75 para que eu tenha a arrecadação máxima. Beleza? Beleza, porque eu fiz a distributiva aí, tudinho, né? E encontrei o X do vértice sendo 10, por isso que eu achei meio estranho. Aí se eu disse, eu também fiz isso, deduzir aqui do preço e tal. Aí achei 10, eu disse, não, tá, tem alguma coisa estranha. Aí eu refiz a conta de novo e tal. Aí eu disse, então deve ter sido uma outra ideia que o professor teve. Mas eu vou revisar melhor agora essa... Mas assim, se fizer também pela distributiva, você vai chegar a esse mesmo resultado. Tem que fazer lá. Quando fizer a distributiva, aí você faz menos B sobre 2A e você vai chegar a esse mesmo resultado. Eu simplifiquei, né? Deu para simplificar depois. Aí ficou uma equação um pouco reduzida. Vai afetar o resultado? Eu Vai. não. Vai? Vai. Então Porque se você simplificar, aqui vai aparecer alguma coisa dividindo esse R de X na receita. Então deve ter sido por conta disso. Eu simplifiquei, né? Deu para simplificar por 40, né? Aí ficou uma equação reduzida, aí eu achei esse valor de 10, aí eu achei estranho. Quer dizer, então, que não pode simplificar nesses casos, não, professor? Não, porque aqui é uma função, né? Se fosse uma equação, né, uma sentença como uma equação, aí eu dividiria, não tem problema, né? Mas, como aqui é uma função, aí eu não posso dividir esse lado, porque eu vou ter que dividir aqui e vai ficar y sobre alguma coisa aqui, né? Legal. Eu não sabia dessa situação. Eu pensava que simplificando tornava ser uma outra função equivalente. Não. Você vai encontrar
você vai dividir, porque para você dividir esse lado, você tem que dividir de cá também. Não é Certo. verdade? Ok. Aí aqui vai ficar y sobre alguma coisa. Entendi. Aí você simplifica, normalmente a gente simplifica quando é equação, né? Entendi. Tá bom então, professor. Obrigado, professor. Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado. Valeu aí. Professor, Oi? tem mais uma aluna com a mão levantada? Eu posso habilitar? Ah, certo, tranquilo. Boa Prontinho. noite. Boa noite, professor. Boa Professor, na noite. verdade, eu quero uma dica para mim de alguma coisa que eu posso estar estudando, porque até hoje eu tenho dificuldade em relacionar quando é que eu uso o x do vértice e quando é que eu utilizo o y do vértice. Certo. Veja só, essa é uma dúvida bem recorrente, tá? Ó, a gente tem que analisar de que forma a gente está, quais são as grandezas que a gente está, que estão envolvidas aqui na equação, né? Na função. Então, nesse caso, observe que o valor de y aqui, ele corresponde à receita ou à arrecadação, né? Então, o y é sempre o que está aqui. Nesse caso, se a pergunta fosse qual é a receita máxima que ele vai conseguir arrecadar, aí a pergunta estava direcionada à função. Toda vez que a pergunta for direcionada à função, aí você vai calcular o y do vértice. Tá certo? Então, valor máximo ou valor mínimo da função, né? A função pode ser receita, pode ser lucro, pode ser velocidade, pode ser custo, pode ser altura, né? Então, quando a pergunta está relacionada à função, aí, se é o valor máximo ou o valor mínimo da função, aí é o y do vértice. Agora, quando a pergunta está relacionada à quantidade, ao tempo, que está relacionada ao valor no caso aqui da incógnita, aí você faz o x do vértice. Tá bom? Por exemplo, imagina a situação, deixa eu apagar aqui. Vou apagar aqui porque já está gravado. Imagina a situação que você escreveu a função. Eita, eu estou pegando aqui o horário aí do professor. O professor Leonardo, ele é brabo. Calma aí, Fica à professor. vontade, professor Eduardo. Fica à vontade. Ó, imagina que eu tivesse aqui a função altura, H, está escrito em função do tempo. Sei lá, eu vou chutar aqui só um valor, só para a gente... 5t menos 6t ao quadrado. Vamos supor que a função fosse essa. Tá? Aí, se eu perguntasse, aqui, vamos supor, o H representa a altura em metros, vamos supor, e o T representa o tempo em segundos, vamos supor. Tá? Então, se a pergunta fosse aqui, qual vai ser a altura máxima atingida pelo objeto que está descrevendo essa trajetória aí? Então, a pergunta está relacionada a quem? A altura. A altura aqui é a função. Ou seja, a altura máxima vai ser quem? O y do vértice. Agora, se ele perguntasse em que instante o objeto vai chegar à altura máxima? Aí a pergunta está relacionada a quem? A t, né? Não está relacionada à função, está relacionada a t. Aí aqui seria o x do vértice. Beleza? Beleza, muito obrigado. Clareou muito a minha dúvida, que eu sempre confundia quando utilizar cada um deles. Ok. Muito obrigado. Valeu. Eita, tem mais uma pessoa que levantou a mão aí. Rapidinho aí, pessoal, para não tomar aí a aula do professor. Né? Professor, Maurílio aqui, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Aqui, só para tirar uma dúvida, na questão anterior aí que o colega levantou, a hipótese de simplificar a expressão dividindo para trabalhar com valores menores, o senhor disse aí que não poderia, né? Mas engraçado, eu fiz dividindo e deu certo, deu a mesma coisa? E foi? Foi. Mas assim, veja, pelo fato de... Eu dividi por 10 e cheguei no mesmo 6,25. Veja só, quando você vai resolver... Por exemplo, vamos supor que você
você montou a equação para achar as raízes, certo? Sim. Aí você igualou a 0, aí dividiu por 10. Beleza, aí tudo bem. Agora, por exemplo, imagina que aqui fosse, vamos supor aqui, 15 e aqui fosse 60. Tá? Aí, opa, eu estou com essa função aqui para facilitar a minha conta, eu vou dividir isso aqui por 15. Eu posso fazer isso? Não, porque do lado de cá eu tenho uma variável. Então, o que ia acontecer é que eu ia ficar com isso aqui, ó. Essa parte aqui ia ficar dividida por 15, entendeu? E eu ia ficar com isso aqui, ó. Né? Tá certo? Sim. Ok? Então, quando é uma equação, tá? Quando é uma igualdade, ele tem uma equação, aqui é um número, aí beleza, eu divido aí e sem problema. Agora, se for uma função, para você reduzir a sua conta aí não vai funcionar. Não, então tá. Muito obrigado, viu, Clarinho? Beleza? Beleza, muito obrigado. Bom, pessoal, vou me despedindo por aqui. O professor Leonardo já eu estou tomando aí o tempo dele. Obrigado aí a todos. Vamos continuar firme aí, pessoal. Lá no grupo, vamos animar o grupo com questões para a gente debater lá, tá bom? Valeu aí, grande abraço. Até mais.